Caríssimos amigos e amigas de todo o Brasil, eu sou Francisco Penante, seu professor de Direito Empresarial dentro do nosso preparatório para o certame da OAB. Olha, eu vou chamar a sua atenção para uma série de aspectos importantes dentro da nossa matéria, todos apostas relevantes para a sua prova. Eu vou começar destacando um dispositivo que é fundamental na sua preparação. Eu me refiro ao artigo 966 do nosso Código Civil. O artigo que, inclusive, abre o estudo do direito de empresa. Professor, é aposta para a prova? Sim. Olha, você não vai compreender o direito empresarial, o direito de empresa, se você não absorver o conteúdo do artigo 966. Portanto, embora a professora Renata já tenha tocado no tema teoria da empresa, é importante chamar a sua atenção uma vez mais para aspectos relacionados ao 966. E, na sequência, eu vou chamar a sua atenção para uma série de dispositivos que representam apostas para a sua prova. Vamos tentar, na minha participação, de maneira cirúrgica, sensibilizar todos vocês para apostas para a prova. Fechado? Vamos lá? Olha, o artigo 966 do Código Civil fala: considera-se empresário quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Meus amigos, muita atenção. Eu quero destacar algumas passagens do artigo 966. Primeiro, quando ele fala profissionalmente. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente. Olha, gente, esse profissionalmente diz respeito à habitualidade. Desenvolve atividade profissionalmente quem desenvolve uma atividade de maneira continuada, com habitualidade. Eu gosto do exemplo, vamos lá. Uma pessoa que, vamos imaginar, é chefe de família e sempre que o orçamento da casa aperta, ela resolve vender bijuterias na vizinhança. Gente, essa pessoa desenvolve atividade profissionalmente? Não. Por quê? Porque ela não desempenha aquela atividade com habitualidade. Você encheu o saco já do seu computador. Resolveu entrar lá no site do OLX e anunciar e vender o seu computador. Isso faz de você um empresário? Claro que não. O empresário desenvolve atividade com habitualidade, de maneira reiterada, de maneira continuada, ou seja, profissionalmente. Ok? Então, quando vocês encontram profissionalmente a profissionalidade no 966, vocês já sabem que ela diz respeito à habitualidade. Tranquilo? Mas vamos lá. Continua o 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica. Professor, o que é uma atividade econômica, professor? A atividade econômica, amigos, é aquela que visa lucro, que busca lucro. Atenção, o lucro pode acontecer ou não, mas atividade econômica é aquela atividade que visa lucro. O empresário, ele visa lucro. Portanto, o empresário desempenha atividade econômica. Tá claro isso, pessoal? Ok? E mais, o 966 continua e fala da organização. Senhores, a atividade desempenhada pelo empresário é uma atividade organizada. Ah, professor, entendi. É porque você chega lá e no escritório dele tá tudo bonitinho, tá tudo organizado, cada coisa no seu devido lugar, não tem poeira, tá tudo ok. Não, a organização aqui não é essa. A organização é a organização dos fatores de produção. São eles: capital, insumos, mão de obra e tecnologia. Pessoal, atenção. A atividade será organizada quando estiverem presentes os chamados fatores de produção. São eles: capital, insumos, mão de obra e tecnologia. Tá claro, gente? Ok? Professor, explica um pouco mais isso. Capital. Não dá para desenvolver uma atividade empresária sem capital. Imagina, eu e você desenvolvemos constituir uma sociedade empresária do tipo limitada para desenvolver uma atividade no segmento de venda de cosméticos. Vamos imaginar. Olha, primeira coisa, vamos alugar uma sala ou vamos alugar um galpão que vai
abrigar a nossa operação logística, vamos contratar uma secretária, vamos contratar vendedores, a gente vai precisar pagar conta de energia elétrica, a gente vai precisar de acesso à internet. Percebam, para o desenvolvimento da atividade empresária, nós vamos precisar de capital, tá bom? Então, além do capital, nós vamos precisar de insumos. Não é isso? Os insumos são os bens articulados pelo empresário para desenvolver aquela determinada atividade. Então, vamos lá. No nosso galpão, aproveitando o exemplo lá da nossa, digamos, loja, onde nós vamos vender cosméticos, nós vamos precisar de prateleiras para guardar os cosméticos, ok? É um insumo. Perceberam? Pessoal, para que fique claro, imagine, uma determinada pessoa vai empreender num determinado segmento e ela vai precisar articular bens para que aquela atividade seja levada a cabo. Ali estão os insumos. Tá claro, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Falei do capital, falei dos insumos, mão de obra. Mão de obra. Olha, gente, é necessário que contemos para o desenvolvimento da atividade empresária com o apoio de colaboradores. Sejam empregados a partir do regime da CLT, sejam autônomos, nós vamos precisar de colaboradores e também vamos precisar de tecnologia. Pessoal, tecnologia não tem nada a ver, nesse caso, com tecnologia de ponta, realidade aumentada, inteligência artificial, computadores, não é isso. A tecnologia, entendam como o conhecimento, como o domínio da técnica necessária para desenvolver uma determinada atividade. Então imagina uma pessoa que vai fazer um bolo, tá? Essa pessoa sabe que para fazer o bolo, vamos imaginar um bolo de chocolate, ela vai precisar de 2 xícaras de farinha de trigo, vai precisar de um tablete de chocolate, vai precisar de, me ajudem, de ovos, vai precisar, enfim. Ela, percebam, ela conhece os insumos necessários, né? O trigo, os ovos, olha aí os insumos aparecendo mais uma vez. O chocolate, ela conhece o tempo de cozimento. Pessoal, ela detém a tecnologia na medida em que ela domina a técnica necessária para fazer o bolo de chocolate. Então, a tecnologia aqui diz respeito ao domínio da técnica necessária para fazer algo. Tá claro? Beleza? Então vamos lá, recapitulando. O empresário desenvolve atividade organizada. A atividade será considerada organizada quando presentes os fatores de produção. São eles: capital, insumos, mão de obra e tecnologia. Falamos rapidamente sobre cada um deles. Fechou, pessoal? Então, essa é a ideia nuclear do artigo 966. Artigo 966 que conceitua a figura do empresário. Portanto, a partir de agora você já sabe que o empresário é aquele que desempenha atividade de maneira profissional, uma atividade econômica desempenhada de maneira organizada. Amigos, para ser empresário, esses elementos devem estar presentes. Ah, professor, mas eu já notei, por exemplo, no Jornal Nacional lá da Rede Globo, eu já notei que sempre aparece lá embaixo da pessoa que está sendo entrevistada, ou quase sempre empresário. Será que ele é empresário mesmo? Olha, a Rede Globo, ela não tem nenhum compromisso em ser técnica quando ela faz referência a uma determinada pessoa. Na sua prova, você tem que ser técnico. Você já sabe que para ser empresário é necessário que estejam presentes a profissionalidade, a habitualidade, o desempenho de uma atividade que visa lucro, uma atividade econômica, que é desempenhada de maneira organizada, ou seja, a partir da presença dos fatores de produção. Fechou, pessoal? Muito bem. Esse é o artigo 966. Outro artigo que sempre aposta para a prova é o artigo 967. O artigo 967, ele fala assim, melhor, antes do 967, vamos no parágrafo único do 966. O parágrafo único diz o seguinte: não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Olha,
Cai pra caramba em prova isso. Seguinte, profissional intelectual, como regra geral, não desempenha atividade empresária. Tá claro? Professor, quem são os profissionais intelectuais? São aqueles que desenvolvem atividade de cunho científica, literária ou artística. Esses profissionais desempenham atividade intelectual e, portanto, como regra, a atividade deles não é uma atividade empresária, mas sim uma atividade civil. Ok? Professor dá exemplo, claro. Bailarinas, médicos, arquitetos, por aí vai. São profissionais intelectuais, como também escritores, cantores e por aí vai uma lista imensa. Profissional intelectual é aquele que desempenha atividade científica, literária ou artística. Tá claro, pessoal? Agora, professor, jamais um profissional intelectual exercerá uma atividade empresária? Olha, jamais é muito forte. O parágrafo único do 966 deixa claro que, se estiver presente a figura do, não esqueçam disso, elemento de empresa, se estiver presente a figura do elemento de empresa, aquela atividade, ainda que desempenhada por um profissional intelectual, será considerada uma atividade empresária. Perceberam? Professor, preciso de exemplo. Olha, eu adoro dar exemplo porque eu sei que facilita a absorção do conteúdo. Prestem atenção. Imaginem, esse é o meu exemplo preferido, inclusive está nos meus livros. Imagina que nós temos aqui, de um lado, uma clínica médica. A estrutura dessa clínica se limita a uma secretária, 3 profissionais médicos. Ok? Acabou, é isso. Nessa outra clínica, além de uma secretária e 3 médicos, 3 profissionais intelectuais, tá ligado? Muito bem. Existe também uma pequena cafeteria. Existe também um departamento de exames laboratoriais. Tá claro? Existem, portanto, adendos, digamos assim, quando comparado com essa primeira clínica. Tá bom? Nessa primeira clínica, repito, secretária e 3 médicos, cada um numa salinha. O que acontece? Chega o paciente, a secretária trata da parte burocrática de plano de saúde, pagamento, etc. E depois direciona o paciente para uma das 3 salas, em cada uma delas um profissional intelectual, um médico. Nessa segunda clínica, temos uma estrutura maior, porque além da secretária, dos 3 médicos, há também uma pequena cafeteria e um departamento de exames laboratoriais. Fechou? Muito bem. Vamos fazer o exercício agora. É o seguinte, retirem das 2 clínicas os profissionais intelectuais. Vamos tirar daqui os 3 médicos, vamos tirar daqui os 3 médicos. Aí me respondam. Nessa primeira clínica, quando eu tiro os 3 médicos, os 3 profissionais intelectuais, sobra alguma coisa? Professor, não sobra nada. Concordo com você. Por quê? Porque a atividade desempenhada aqui dependia necessariamente deles, dos profissionais intelectuais. Agora, quando nós tiramos os 3 profissionais intelectuais, os 3 médicos daqui, a resposta é diferente. Por quê? Porque aqui, gente, há uma pequena cafeteria. Porque aqui, pessoal, há um departamento de exames laboratoriais. Aqui, percebam, a atividade dos profissionais intelectuais representava apenas mais um dos elementos da empresa. Perceberam? Quando isso acontece, mesmo sendo a atividade uma atividade que conta com profissionais intelectuais, essa atividade será considerada uma atividade empresária. Perceberam a diferença? Tá claro, gente? Ok? Então, é óbvio, olha, pensa no hospital. Você consegue imaginar um hospital como algo que foge da empresarialidade? Não, quase não sai, né? Consegue? De modo algum, professor, um hospital desempenha, como regra, uma atividade empresária, mesmo contando com centenas, dezenas de médicos. Perceberam? Tá claro? Então vamos lá, recapitulando. Esse parágrafo único é fundamental. Qual é a regra geral? A regra geral é a seguinte: profissional intelectual
profissional intelectual, a atividade dele é atividade civil e não empresária. Essa é a regra geral. Tá? Quem são os profissionais intelectuais? Aqueles que desempenham atividade de cunho científica, literária ou artística. Fechou? Agora, pode ser que uma atividade, mesmo desempenhada por profissional intelectual, seja uma atividade empresária, se estiver presente o elemento de empresa, ou seja, se a atividade do ou dos profissionais intelectuais representar apenas mais um dos elementos da empresa. Se ali nós conseguimos visualizar uma organização empresarial, ali a atividade será uma atividade empresária. Fechou, pessoal? Importante, hein? 967. O 967 fala assim: é obrigatória a inscrição do empresário no RPEM, ou seja, no Registro Público de Empresas Mercantis, da respectiva sede, antes do início de sua atividade. Então, como regra, antes de iniciar as suas atividades, o empresário deve promover o registro. Aonde? No chamado RPEM, Registro Público de Empresas Mercantis. Esse é um mandamento disposto no artigo 967 do Código Civil, mas atenção! Olha, se, vamos imaginar, eu vou desempenhar atividade empresária, o que efetivamente eu começo a fazer, mas eu não promovi o registro, eu não procurei a junta comercial para fazer a minha inscrição lá, eu não estou registrado, significa dizer que eu não sou empresário? Olha, pessoal, isso cai a beça em prova da OAB. Por favor, atenção. Lembrem-se, quando eu falei dos elementos que são capazes de caracterizar o empresário, lá no caput do 966, em algum momento eu mencionei registro. Não, professor, você disse assim, para caracterizar o empresário tem que estar presente profissionalidade, exercício de atividade econômica de maneira organizada. Ponto. Você não falou em registro. Perfeito. Eu não errei, pessoal. Eu não esqueci. De fato, para ser empresário, os elementos caracterizadores do empresário são aqueles que nós enfrentamos lá, ao falar do caput do 966. Mas, professor, e o 967? Ele não fala que o registro é obrigatório? É sim! Mas o registro não é exigido para caracterizar o empresário. Para ser empresário não tem que estar registrado. Para ser empresário tem que cumprir o 966 caput. Agora, se o empresário está registrado, cumpriu o 967, ele será um empresário regular. Se ele é um empresário que não cumpriu o 967, não está registrado, ele será um empresário irregular. Tá claro, pessoal? Deu para entender? Isso é importantíssimo. Professor, mas não tem aquela história lá do artigo 971? Olha, vamos lá no 971 agora. Estou pensando para vocês dispositivos que são apostas. O 971 fala assim: o empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode, observadas as formalidades de que trata o artigo 968 e seus parágrafos, requerer a inscrição no RPEM da respectiva sede, caso em que, depois de inscrito, ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito a registro. Meus amigos, muita atenção. Percebam o pode aqui. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode. Pode. Olha, gente, o fato é o seguinte, como regra, nós vimos, está lá no 967, o empresário deve, antes de iniciar as suas atividades, promover o registro. Tá? Essa é a regra. Tá bom? Mas o empresário rural, ele figura como uma exceção a essa regra. Por quê? Para ele, para o empresário rural, o registro será uma opção, será uma faculdade. Ele tem uma escolha. De modo que, se o empresário rural opta por promover o registro na junta comercial, no RPEM, no Registro Público de Empresas Mercantis a cargo das juntas comerciais, se ele opta por promover o registro, ele equipara-se para todos os efeitos a um empresário registrado, mas ele pode não promover o registro. Por quê? Porque isso é uma faculdade.
Se ele não promove esse registro, ele estará exercendo uma atividade civil. Tá claro isso, pessoal? Então, olha só, informação nuclear aqui. 967 fala que o empresário, antes de iniciar suas atividades, deve promover o registro. O registro para o empresário é um elemento obrigatório. Exceção, empresário rural. Para ele, o registro é uma faculdade, é uma escolha. Tranquilo? Muito bem. Esse foi o 971. Agora, vamos falar sobre o tema capacidade, largando lá no 972 do Código Civil. Esse é um tema que a professora Renata deixou para mim e nós precisamos, de fato, enfrentá-lo. O 972, ele fala assim: podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Portanto, tem capacidade para exercer a atividade empresária todos aqueles que estiverem em pleno gozo de sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Perceberam? Então tá, professor, tem capacidade para o exercício da atividade empresária, porque, percebam, a essa altura, vocês já têm uma noção bastante clara do que é atividade empresária, do que é uma atividade desempenhada pelo empresário. Falamos do 966, isso deu a vocês um contexto, tá? Agora, a questão é, quem é que tem capacidade para exercer aquela atividade? A atividade própria do empresário. Aí eu respondo, 972 nos dá a pista. Aqueles que estiverem em pleno gozo de sua capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Professor, quem é que está em pleno gozo da capacidade civil? Ora, aqueles que não estiverem enquadrados nas hipóteses de incapacidade absoluta e relativa dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Certamente você estudou esse tema nas aulas de Direito Civil. Não é isso? Tá claro para você? Olha, vamos lá. Se você está olhando para mim, porque eu sei que tem sempre alguém que olha com a carinha assim, meio de interrogação, vamos lá. O artigo 3º do Código Civil, ele fala assim: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Estes são os absolutamente incapazes. O artigo 4º fala: são incapazes relativamente a certos atos. Percebam, os relativamente incapazes. Ou a maneira de os exercer. Aí vem, inciso 1º, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2º, os ébrios, você sabe, né? Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3º, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir a sua vontade. Por aí vai o artigo 4º. Beleza, então? O artigo 3º fala dos absolutamente incapazes, menores de 16. O artigo 4º fala dos relativamente incapazes, maior de 16, menor de 18, ébrio habitual e por aí vai. Beleza? Tranquilo, então? Essas pessoas elencadas nestes dois dispositivos não estão em pleno gozo da capacidade civil. Importante saber isso, por quê? Por conta do 972. O 972 falou que tem capacidade para exercer atividade empresária todos aqueles que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Professor, entendi a primeira parte. Eu já sei. Por exemplo, minha situação, professor, olha você pensando, eu estou lendo o seu raciocínio. Minha situação, professor, eu não estou enquadrado, eu não estou enquadrada em nenhuma das situações do 3º e do 4º do Código Civil. Portanto, eu tenho, olha, pleno gozo da minha capacidade civil. Eu estou em pleno gozo da minha capacidade civil. Perfeito. Mas será que isso é suficiente? Olha, nós precisamos verificar se você não está impedido ou impedida. Porque existem situações de impedimento, pessoas que estão proibidas de exercer atividade empresária. Professor, dá exemplo, vamos lá. Os membros do Ministério Público Federal estão impedidos de exercer atividade empresária. Os magistrados, os juízes estão impedidos de exercer atividade empresária. Pessoal, são inúmeras as situações de impedimento, tá? Vocês vão perceber que os servidores públicos, como um todo, eles estão impedidos de exercer
atividade empresária. Mas aqui, gente, eu preciso que vocês não façam confusão. Porque o impedimento aqui é o impedimento, atenção a essa palavra, tá? É o impedimento em relação ao exercício da atividade empresária. Eles não podem exercer a empresa, eles não podem exercer a atividade empresária, mas nada impede que eles sejam sócios. Isso. Um magistrado pode ser sócio de uma sociedade limitada. Qual o problema? Da mesma maneira, um membro do Ministério Público. Qual é o problema? O que eles não podem exercer a função de administração. Eles não podem exercer a atividade empresária. Perceberam essa sutileza, gente? Isso faz toda a diferença. Tá claro? Agora, existem outras situações de impedimento, para além da questão do funcionalismo público. Os falidos não reabilitados, por exemplo, estão impedidos de exercer atividade empresária. Olha, eu preciso que vocês, dentro do nosso material complementar, consultem as situações de impedimento. Está lá. Nós disponibilizamos como material complementar. Professor, vou ter que comprar seu livro para ver isso? Claro que não. Está dentro do material complementar, dentro do seu curso. Tá bom? As situações de impedimento ao exercício da atividade empresária, é super importante que vocês vejam isso. Ok, pessoal? Tá. Aí na sequência, o artigo 973 fala assim: a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresário, se exercer, responderá pelas obrigações contraídas. Claro, imagina, uma pessoa impedida exerce atividade sendo impedida e não tem nenhuma responsabilidade por isso? Tem sim. Óbvio, responderá. Imagina, um magistrado que é sócio de uma determinada sociedade empresária. Tudo bem, se ele é apenas sócio. Mas se ele começa a praticar atos de gestão, atos de administração, ou seja, se ele exerce atividade empresária, nesse caso, ele passa a ser responsável. Ele pode ser responsabilizado pelos atos dos quais ele participou. Tá claro, pessoal? Isso é fundamental. Está lá no artigo 973 e não caiu na prova do AB 1, 2 ou 3 vezes. Caiu várias vezes. Tá bom? 973. O artigo 974, ele fala: poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Olha, vamos falar um pouquinho mais sobre isso? Nosso bloco está terminando, a gente para não quebrar o raciocínio e na volta a gente fala exatamente sobre essa questão do caput do 974 do nosso Código Civil. Lembrando, estamos falando sobre o tema capacidade para o exercício da atividade empresária. Até já! Muito bem, amigos, falávamos sobre o caput do artigo 974, super importante, ele diz o seguinte, Código Civil, tá? Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar, atenção a esse verbo, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Pessoal, atenção. Vamos imaginar um jovem de 17 anos, tá bom? Se ele é um jovem de 17 anos, nós vimos lá, ainda que perfunctoriamente, os artigos 3º e 4º, nós já sabemos que ele é um relativamente incapaz. Ele está lá, abrigado no artigo 4º do Código Civil. Olha, esse jovem, imaginemos, ele era filho de pais empresários que lamentavelmente vieram a falecer. A pergunta é, será que esse relativamente incapaz pode, olha o verbo, continuar a atividade que antes era exercida pelos autores da herança por seus pais? Sim. Agora, desde que ele esteja devidamente assistido e conte com autorização legal. Tá? O juiz, pessoal, nesses casos, vai aquilatar, vai
avaliar a conveniência de conceder ou não essa autorização. Mas o fato é que, sim, ele mesmo sendo incapaz, no caso um relativamente incapaz, estando devidamente assistido e contando com a autorização judicial, ele poderá continuar a atividade que antes era exercida pelos autores da herança, no meu exemplo, por seus pais. Tá claro isso, pessoal? Tá claro? Muito bem. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar agora um menor de 16 anos. Ele é, portanto, um absolutamente incapaz. Tranquilo? Muito bem. Esse absolutamente incapaz, vou aproveitar o mesmo exemplo porque minha criatividade está pobre hoje, tá? Ele também é filho lá e também a gente ganha tempo. Ele é filho lá de pais que vieram a falecer. A pergunta é, ele pode continuar a atividade empresária que antes era exercida pelos autores da herança? Sim, mas olha o detalhe. Desde que devidamente representado, eu falei no outro caso, quando eu me referi ao relativamente incapaz do assistido, ele é devidamente assistido, não é? No caso do absolutamente incapaz, ele é devidamente representado e também tem que contar com a autorização judicial. Perceberam? Tá claro? Então, a diferença que eu quis marcar nesses exemplos é que o relativamente incapaz é assistido, o absolutamente incapaz é representado. E sim, eles podem continuar a atividade empresária que antes era exercida pelos autores da herança, desde que esteja presente o assistente ou representante, a depender da situação. Repito, relativamente incapaz é assistido, absolutamente incapaz é representado. É mais, seja num caso ou no outro, tem que haver também uma autorização judicial. Tá bom? Agora vamos lá para outra situação. Vamos imaginar uma pessoa que vinha normalmente exercendo atividade empresária, normalmente, e essa pessoa, ela foi acometida de uma doença muito triste, a esquizofrenia. Vamos imaginar para dar um exemplo mais palpável, para dar concretude à situação para você. Eu sei que isso ajuda você a registrar. Então, repito, a pessoa vinha exercendo atividade empresária normalmente, tá? De repente, um fato superveniente, né? Um fato que sobrevém. Ela é acometida de uma doença grave que é a esquizofrenia. Ela começa a delirar, começa a ficar numa situação pessoal muito delicada, vai ao médico, levada pela família e é diagnosticada, tá bom? Tudo é formalizado judicialmente, etc. O fato é que essa pessoa hoje é um relativamente incapaz. Está lá no artigo 4º do Código Civil, nós inclusive lemos o inciso. Essa pessoa não tem mais discernimento para praticar os atos da vida civil, ok? Ela se trata de um relativamente incapaz. Olha, segundo o artigo 974 do Código Civil, se essa pessoa estiver devidamente assistida, se é relativamente incapaz, não é representação, é assistência. Se ela estiver devidamente assistida e mais, contar com a autorização judicial, ela poderá continuar a atividade empresária que ela exercia antes do quadro da incapacidade superveniente. Tá claro, amigos? Ok? Então, é super importante deixar claro que será possível, presentes os elementos que eu acabei de retratar, que um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz continue o exercício da atividade empresária. Atenção ao verbo. Eu disse que eles podem continuar a atividade empresária. Eu não disse que eles poderiam constituir a atividade empresária. Fechou? Essa é a ideia que emana do 974 caput, tá bom? E exatamente o 974 que merece toda a nossa atenção aqui dentro do tema capacidade, seguindo ainda naquela tentativa de pensar o que nós reputamos mais importante, que tem mais perfil de prova. Vamos chamar a sua atenção para os artigos 977 e 978. O 977 fala: faculta-se aos cônjuges contratar sociedades entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória de bens, naturalmente, né? Aqui o dispositivo vai só até obrigatória. Pessoal, é o seguinte,
É possível a constituição de uma sociedade empresária em que estejam presentes marido e mulher? Sim ou não? Olha, a resposta é afirmativa. Sim. Desde que eles não estejam casados nos regimes da comunhão universal de bens ou da separação obrigatória de bens. Por outro lado, se eles estiverem casados nos regimes da comunhão parcial de bens, da separação consensual de bens ou no regime da participação nos aquestos, problema nenhum. Tá claro? Então vamos lá. Vamos constituir uma sociedade. Eu, você e a sua esposa. Tem problema? Não. Desde que vocês não estejam casados na comunhão universal de bens ou na separação obrigatória de bens. Se vocês estiverem casados, por exemplo, o que é mais comum, no regime oficial do Brasil hoje, que é a comunhão parcial de bens, onde se comunicam apenas os bens adquiridos durante o casamento, problema nenhum. Constituímos a sociedade sem problema. Eu e você, vamos imaginar, constituímos uma sociedade empresária, tá bom? E aí, no segundo momento, você quer incluir a sua esposa no quadro societário. Pode? Tudo bem, desde que vocês não sejam casados na comunhão universal ou na separação obrigatória de bens. Deu para entender, pessoal? Tá claro, então? Sim, é possível que figurem numa mesma sociedade, que pertençam ao mesmo quadro societário, ao mesmo quadro social, marido e mulher, desde que não estejam casados na comunhão universal de bens ou na separação obrigatória de bens. Insisto, se eles estiverem casados na comunhão parcial de bens, na separação consensual, aquela combinada, acordada de bens, ou no regime da participação nos aquestos, problema nenhum. Esse é o 977 do Código Civil. O 978, ele diz assim: o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, sem necessidade da autorização, da anuência, da concordância, do de acordo do outro cônjuge, qualquer que seja o regime de bens, não interessa qual é o regime matrimonial, comunhão parcial, comunhão universal, separação obrigatória, separação consensual, participação nos aquestos, não importa. Qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real. Olha, gente, seguinte, vamos imaginar o seguinte. Eu sou empresário, tá bom? Exemplo, situação hipotética. Eu sou um empresário casado. Eu sou CEO, sou presidente, sou gestor, sou administrador de uma determinada sociedade empresária. E eu pretendo, atuando na medida dos interesses da sociedade empresária, alienar um galpão da sociedade, vender um galpão. A pergunta aqui é, será que para que eu possa promover esse negócio jurídico, a alienação, eu vou precisar da aquiescência, do de acordo, da anuência da minha esposa, da minha cônjuge, da minha consorte? Sim ou não? Professor, qual é o seu regime matrimonial? Não interessa. É muito claro no 978. Independentemente do regime matrimonial. Não importa, seja qual for o regime matrimonial, o empresário casado vai poder alienar imóveis da empresa, sem que, para tanto, ele dependa da outorga conjugal, da autorização, do de acordo, do ok do seu consorte e da sua consorte. Tá claro, gente? É a mesma coisa em relação ao ônus real. Olha, imagina, ainda falando do exemplo do galpão. A minha sociedade empresária está precisando levantar um financiamento junto a uma instituição financeira, um banco. E aí o banco está pedindo como garantia real o galpão. Opa, será que eu posso dar em garantia real da operação de financiamento esse galpão sem a outorga conjugal, sem autorização, a assinatura, o ok, o de acordo, a anuência, que é a essência da minha esposa? Sim. O 978 deixa isso muito claro. Mas, professor, não vai depender do seu regime matrimonial, não. Não! Não interessa se eu sou casado na comunhão universal, na separação obrigatória, na comunhão parcial. Não importa. O empresário casado vai poder alienar, vender imóveis da empresa, assim como gravar de ônus real imóveis da empresa,
sem que, para tanto, ele dependa da outorga conjugal. Professor, se você for um empresário individual, muda alguma coisa? Não muda nada. Tá? Mesma história, não muda. Eu dei o exemplo de uma sociedade empresária, o mesmo aconteceria se eu fosse um empresário individual. Tá bom? Ok, amigos? Então, esses são os pontos de destaque dentro do tema capacidade. Agora vamos avançar? Vamos para frente? Vou chamar a sua atenção para um artigo que é fundamental. Possivelmente a professora Renata Lima falou com vocês sobre isso. A partir de agora, gente, eu não vou ter mais nenhum compromisso em relação a temas, ou seja, eu posso e vou chamar atenção para temas que já foram eventualmente tratados pela professora Renata, mas eu preciso dividir com vocês apostas para a prova. E uma das minhas apostas é a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Se você conhece o artigo 980A, você já tem 80% do caminho pavimentado para ir muito bem numa questão sobre a EIRELI. O 980, professor, caramba, 80%? Agora eu fiquei preocupado, eu achei que fosse 100. Não, não é 100. Eu vou mostrar por quê. O artigo 980A, ele fala assim: a empresa individual de responsabilidade limitada, portanto a EIRELI, será constituída por uma única pessoa, professor, até aí tranquilo. Empresa individual de responsabilidade limitada. Professor, individual só pode ser por uma pessoa. Perfeito. A EIRELI será constituída por uma única pessoa, titular da totalidade do capital. Essa única pessoa é titular da totalidade do capital, claro, só ela. Ou melhor, da totalidade do capital, devidamente integralizado. Olha, gente, vocês sabem a diferença entre subscrição e integralização? A subscrição é um compromisso, tá? A gente pode conversar da seguinte maneira: olha, vamos constituir uma sociedade empresária? A gente pode subscrever como capital inicial 500 mil reais, eu entro com 300 mil, você entraria com 200 mil. Pode ser? Olha, ninguém colocou dinheiro ainda. Apenas estamos tratando da subscrição. A subscrição, portanto, é um compromisso, tá certo? Nós estamos idealizando fazer aquele aporte, mas ele ainda não foi feito. Ah, professor, e quando ele for feito, estará integralizado. Eu, fui lá e integralizei o capital subscrito. Eu fui lá e paguei o valor que eu tinha prometido. Essa é a integralização. Quando a gente fala da EIRELI no caput do 980A, a gente encontra devidamente integralizado, ou seja, devidamente pago, aportado, que não será inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Portanto, existe também esse piso, tá? O capital da EIRELI não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Tranquilo, né? Então, vamos lá. EIRELI, ela conta com uma única pessoa, que é titular da totalidade do capital, capital que deve estar integralizado e não pode ser inferior a 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Fechou? Beleza? Muito bem. Aí vem lá os parágrafos. O parágrafo primeiro: o nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão EIRELI após a firma ou a denominação social da EIRELI. Então, pessoal, o nome empresarial da EIRELI pode ser formado a partir da espécie firma ou a partir da espécie denominação. Você estudou o tema nome empresarial com a professora Renata, artigo 1155 e seguinte. Verdade? Então, você sabe, portanto, que o nome empresarial ele pode ser formado pela espécie firma ou pela espécie denominação. Mas o fato é que, seja formado pela espécie firma, seja formado pela espécie denominação, o nome empresarial de uma EIRELI deve ser acrescido da expressão EIRELI, que designa a empresa individual de responsabilidade limitada. É apenas isso que quer expressar o parágrafo 1º do 980A. Parágrafo 2º. A pessoa natural que constituir a EIRELI somente poderá figurar em uma única empresa dessa modalidade. Ou seja, caberá uma única EIRELI por CPF. Ou, em outras palavras, você constitui uma EIRELI, o negócio está fluindo super bem.
Sabe, você está navegando em águas tranquilas, tanto que você quer abrir uma segunda. Pode? Não. Caberá uma única Eireli por pessoa, caberá uma única Eireli por CPF. Pessoal, olha, eu não vou me alongar aqui na Eireli, porque eu sei que é um tema que vocês já percorreram. Eu quero isso sim chamar a atenção, para a gente finalizar a Eireli, eu poder continuar nessa minha empreitada de pontuar elementos importantes pensando na sua prova. Eu quero só finalizar chamando a atenção para o parágrafo 6º, tá? O parágrafo 6º fala: aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, Eireli, no que couber, as regras previstas para as sociedades limitadas. Pessoal, atenção. Sociedade limitada está lá no artigo 1052 e seguinte do Código Civil. Não é verdade? Você conhece a sociedade limitada e, nesse momento, já estudou a sociedade limitada. É importante notar que os dispositivos relacionados à sociedade limitada serão aplicáveis subsidiariamente às Eirelis no que forem compatíveis. Portanto, vamos lá. Numa questão envolvendo uma Eireli, é não apenas possível, mas provável que a banca estabeleça essa conexão entre o 980A, parágrafo 6º, e um ou dois dispositivos da sociedade limitada, para que a coisa fique ainda mais concreta na sua cabecinha. Imagina uma questão na qual você precisa saber se é possível que uma Eireli seja administrada por uma pessoa diferente da pessoa que a constituiu. Vamos lá. A gente sabe que a Eireli é empresa individual de responsabilidade limitada. Quem é esse indivíduo no nosso exemplo? É você. Você constituiu uma Eireli, respeitando todos os parâmetros do 980A. Única pessoa, capital mínimo lá não inferior a 100 vezes o maior salário mínimo, capital integralizado, tudo redondo, tá bom? Só que você gostaria que a Eireli fosse administrada, essa Eireli constituída por você, fosse administrada por uma outra pessoa. Vamos imaginar, o professor André Mota. Você gostaria que o professor André Mota fosse administrador da Eireli que você instituiu. Pode ou não pode? Caramba, professor, boa pergunta. Eu dei um pause aqui na sua aula, comecei a dar uma olhada aqui em vários lugares, não achei a resposta. Olha, se você olhar o 980A, você de fato não vai achar. A resposta está no 980A, parágrafo 6º, que vai levar você para os artigos da sociedade limitada. Aí lá, no artigo 1061, você encontra a seguinte redação: a designação de administradores não sócios dependerá de aprovação, blá, 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 blá. Opa, professor, a designação de administradores não sócios, professor, deixa eu ver se eu entendi. O artigo 1061 aponta que uma sociedade limitada, portanto, poderá ser administrada por pessoa ou pessoas diferentes das pessoas ou da pessoa do sócio. É isso, professor? Perfeito. Aí lá tem os parâmetros, tudo bem, mas você já percebeu isso. Numa sociedade limitada, o administrador pode ser alguém que não pertence ao quadro social, pode ser alguém que não é sócio. Ah, professor, então, por equiparação, considerando que nós devemos aplicar à Eireli os dispositivos da sociedade limitada, eu devo entender que sim, uma Eireli pode ser administrada por pessoa diferente da pessoa que a instituiu. Tá certo meu raciocínio, professor? Perfeito. E aí, onde é que você sustenta tudo isso? Artigo 980A, parágrafo 6º, combinado com o artigo 1061, todos do Código Civil. Tá claro, pessoal? Deu para entender? Eu dei um exemplo aqui, mas é super importante que vocês estudem os dispositivos da sociedade limitada, que são poucos. E a sociedade limitada será sempre candidatíssima à sua prova. Não esqueçam que o tipo limitado é o tipo mais comum no nosso país hoje. E se a banca está preocupada, e nós esperamos que sim, em prepará-los para a realidade do mercado, certamente elas vão espelhar a realidade. E espelhar a realidade chama-se trazer à prova sociedade limitada, fica a dica. Tá bom, pessoal?
Beleza? Mas muito bem, vamos voltar lá. Nós estávamos no 980A, falamos um pouco sobre Eireli. Muito bem. Direito societário da sociedade, o 981, vou pinçar alguns artigos aqui também. Ele fala, é uma espécie de conceito de sociedade. Celebra um contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios determinados. Meus amigos, muita atenção. O que é sociedade? Sociedade é a união entre duas ou mais pessoas, ok? Que se obrigam, que se comprometem a somar forças para desenvolver um objetivo comum e, ao final, partilhar os resultados. Agora, lembrando que os resultados podem ser positivos ou podem ser negativos. Às vezes a gente esquece disso. Nós não partilhamos apenas coisas legais, nós partilhamos também coisas que não são bacanas, como dívidas. Tá? Ah, professor, como é que isso funciona? Imagina, uma sociedade composta por mim e por você foi dissolvida. Eu tenho 30% do capital da sociedade e você 70%. Dissolvemos a sociedade, existe passivo, ou seja, o conjunto de bens, o patrimônio ativo da sociedade não foi suficiente para pagar todas as obrigações, sobrou uma dívida, vamos lá, de 100 mil reais. Como eu tenho 30% do capital, 30 mil dessa dívida de 100 é minha responsabilidade, 70 mil é sua responsabilidade. Ou seja, existe uma coerência, uma paridade em relação à participação de cada sócio no capital social. O mesmo acontece, claro, no caso de saldo positivo. Opa, sobrou 100 mil lá, 70 mil para você, 30 mil para mim. Tá bom? Beleza? Essa é a regra. O artigo 9, sim, aí o parágrafo único do 981 menciona, ainda que en passant, ainda que rapidamente, a sociedade de propósito específico. A sociedade pode ter vários desideratos ou pode ter um objetivo específico. É a chamada sociedade de propósito específico, SPE ou SPE, a depender da parte do Brasil onde você se encontra. O artigo 982 já caiu em prova anterior, é super importante também, ele diz assim, salvo as exceções expressas, considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário sujeito a registro, e simples as demais. Percebam que existe uma denominação própria dada pelo Código Civil à sociedade que exerce atividade civil. Olha, gente, a sociedade que exerce atividade civil é chamada de, isso desde 2002, tá? Quando a Lei 10.406 de 2002 começou sua vigência, nós não nos referimos mais à sociedade civil, mas sim à sociedade simples, tá bom? É uma mudança de nomenclatura, mas olha, sociedade simples é a sociedade que exerce atividade civil, tá bom? Então vamos lá, para que a coisa fique ainda mais transparente na cabecinha de vocês. Vamos imaginar uma sociedade formada por 3 arquitetos, tá bom? Opa, professor, 3 arquitetos, arquitetos são profissionais intelectuais, ok, professor. Então, se lá não houver uma organização empresarial, se lá não estiver presente a figura do elemento de empresa, professor, significa dizer que eles exercem atividade civil e não atividade empresária. Isso, exatamente essa situação do meu exemplo. Nós estamos aqui tratando, portanto, de exemplificar a situação, um caso de sociedade simples, que é uma sociedade que exerce atividade civil. Tá claro? E uma das maneiras de nós identificarmos uma sociedade simples se dá a partir dessa ideia de exclusão. Ou seja, se os elementos caracterizadores do empresário não estão presentes ali, por exclusão, aquela sociedade é o quê? Uma sociedade simples. Tá claro isso, pessoal? Aí vem um parágrafo único super importante, já caiu também, fala, parágrafo único, perdão, independentemente de seu objeto, considera-se empresária a sociedade por ações e simples a cooperativa. Meus amigos, atenção, a gente não vai conseguir
esgotar isso aqui, porque a gente teria que ir também nos artigos da cooperativa que nós faremos no próximo bloco. Mas, vamos lá. Primeira informação que eu quero destacar aqui. As sociedades por ações serão sempre consideradas sociedades empresárias. Sempre. Quais são as sociedades por ações? Você já sabe, mas não custa recapitular. São 5 os tipos societários empresários do direito brasileiro. Sociedade em comandita simples, sociedade em nome coletivo, anotei uma coisa e falei outra. Sociedade em nome coletivo, sociedade em comandita simples, sociedade limitada, sociedade em comandita por ações e sociedade anônima. Como eu dizia, são 5 os tipos societários empresários do direito brasileiro. Está aí, nome coletivo, comandita simples, limitada, comandita por ações e SA. Pessoal, olha, as sociedades por cotas são essas aqui. Ok? Por quê? Por que são sociedades por cotas? São sociedades nas quais o capital é dividido em cotas. Quando eu me refiro aos sócios dessas sociedades, eu me refiro a cotistas. Não é assim? Já essas sociedades são sociedades nas quais o capital está dividido em ações. Tranquilo? São sociedades cujos sócios são chamados de acionistas. Pois bem, essas sociedades aqui, as sociedades por ações, serão sempre sociedades empresárias. Sempre. Fechou? Muito bem, terminamos o bloco, voltamos na sequência, falando um pouco mais sobre o 982. Até já.